A ciência diz que nós, seres humanos, somos compostos 70% de água. E tudo bem, não dá para negar esse fato. Mas parece que os outros 30% são feitos de todos aqueles sentimentos que invadem a nossa mente o tempo todo. Alguns, como a felicidade e a esperança, parecem ter propósitos claros. Que delícia que é se sentir assim. Outros, como a ansiedade, não são tão deliciosos, mas entendemos que o estado de alerta faz parte do instinto de sobrevivência. Mas qual seria a vantagem de sentir raiva, tristeza ou até nojo? Em quarentena, então, não dá nem para fugir. O momento fez com que as nossas emoções se mostrassem ainda mais poderosas e parece que estamos todos um pouco perdidos sobre o que fazer com elas. O meu convidado de hoje desvendou o lado bom de todos esses sentimentos ruins e reuniu esses aprendizados em um livro. Vamos aprender com ele? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com o psiquiatra, professor e escritor Daniel Martins de Barros. Bom dia, Óbvias! Bom, então, Daniel, queria começar te agradecendo pelo tempo, disponibilidade. O seu livro foi uma grande companhia essa semana para mim, então já começo te agradecendo. Que bom, que legal. Eu que agradeço aí participar do Bom Dia Óbvios, para mim é um prazer. Bom, eu tô com o seu livro aqui, que eu acabei de reparar que, coincidência ou não, combina com a minha canequinha. E, bom, no seu livro você fala sobre como as emoções negativas, diferente do que a gente veio aprendendo, não são vilãs, que a gente pode aprender muito com elas. De onde que veio essa motivação de entender o propósito dos sentimentos ruins? É porque eu sou do contra. Basicamente, eu tenho uma personalidade desde muito pequeno de ser do contra mesmo, assim. Minha irmã mais velha sofreu comigo. Bom, você leu o capítulo sobre raiva, você vê que eu era um provocador, coitado. E meus amigos também, eu estou sempre do contra. E aí, não é só por ser do contra, porque 2 anos atrás, em 2016, eu entrei para o universo da autoajuda com um livro chamado Pílulas de Bem-Estar. Na verdade, eu entrei para o universo da autoajuda há mais tempo. Quando eu entrei para o programa Bem-Estar da Rede Globo, eu era já colunista do Estadão, fazia divulgação científica, e no Bem-Estar eu tinha que ter uma pegada mais de comunicar rápido ali, simples, sem perder o conteúdo, a consistência. E aí me aproximei do universo da autoajuda, acabei publicando um livro de autoajuda e chegou uma hora que eu falei, mas pera um pouco, a gente está falando aqui, livre-se da sua raiva, não tenha medo, né? Não fique triste, e não é verdade, né? A gente continua tendo tristeza, tendo raiva. O que serve, afinal de contas, essas emoções negativas? Não estão instaladas no nosso cérebro por acaso. E aí, então, eu comecei a estudar a origem dessas emoções negativas. Por que a gente sente o que a gente sente? Por que a gente tem medo? Por que a gente tem raiva? Da onde que vem isso? E aí me caiu a ficha e falei, pô, mas essas coisas têm um lado muito bom. Elas são muito úteis, né? Então aí que vem o trocadilho do lado bom ou do lado ruim, né? Que é o título do livro, o lado bom do lado ruim, é o lado útil das emoções negativas, né? Os aspectos positivos, os aspectos úteis dessas emoções que a gente não gosta de sentir. Você reforça, inclusive, que esse não é um livro de autoajuda. Eu brinco que é um livro de anti-ajuda. Mas me ajudou, desculpa decepcionar. Não, mas ele, na verdade, é uma brincadeira, porque o problema da autoajuda não é querer ajudar os outros. Pô, isso é o que a gente faz, isso é o que um escritor quer, é o que um médico quer, enfim, é o que todo mundo quer, né? Trabalhar para um mundo melhor. Quer dizer, quase todo mundo, mas assim, bastante gente quer trabalhar para um mundo melhor e fazer as coisas melhorarem, as pessoas se ajudarem. A grande crítica à autoajuda é a superficialidade, é a fórmula mágica, é a exaltação de um estado único da nossa emoção, como se ele fosse o objetivo final perene, né? Como se nós só podemos estar felizes o tempo todo. E aí eu coloco, né, a analogia de que alegria é muito gostoso, felicidade é muito gostoso, é igual sorvete, né? Agora imagina viver só de sorvete, é meio chato, né? Você perde muita coisa se você só come sorvete de manhã, de tarde à noite, todos os dias. Então, é uma coisa, ficar só alegre
e feliz, eufórico o tempo todo, não é possível e também não é o que significa uma vida completa. Na verdade, não é nem estar vivo direito, né? Exato. Logo no início do livro, Daniel, você fala que a gente não confia nas emoções, né? É muito verdade, é muito comum a gente pensar, eu preciso deixar as emoções de lado para tomar uma decisão. E aí você começa a introduzir a lacuna da empatia quente e fria. Conta um pouquinho como isso funciona. É muito legal, né, esse aspecto, assim. A gente o tempo todo ouve o conselho, a recomendação de sermos racionais. Olha, você não pode decidir baseado na emoção, você tem que ser racional e etc. E essa é outra coisa que, para mim, a conta não fecha, né? O sujeito vai decidir se vai casar ou não. O sujeito vai decidir se vai mudar de emprego ou não. Como é que ele vai ser puramente racional numa situação dessa? É uma decisão que envolve afeto, envolve emoção e etc. O problema é a gente ser só emocional, é a gente ser dominado pela emoção, porque as emoções, elas são cíclicas, elas oscilam. Se você toma uma decisão baseado só na sua emoção, daqui a pouco você vai se arrepender, você pode se arrepender, porque a emoção passa e as consequências ficam, né? Então, o conselho é você não ser apenas emocional, mas você ser só racional, você também não consegue ter bons relacionamentos, você não consegue nem tomar boas decisões. E aí eu cito, né, o exemplo desde do Sheldon Cooper, agora, do Big Bang Theory, passando por Sherlock Holmes, pelo Capitão Spock. Os sujeitos que são somente racionais, eles ficam meio deslocados, né, meio awkward, assim, meio constrangedor e tal, porque a gente precisa das emoções até para ajudar na nossa decisão. Agora, o lance da lacuna empática, quente frio, é o seguinte: a gente é incapaz de dizer com precisão como nós vamos agir diante de uma emoção. Então, você diz assim, não, mas se tal coisa acontecer, eu reagiria desta maneira. E se ele me deixasse muito com raiva, aí eu vou fazer assim. Ou se eu estiver muito animado, eu não vou me deixar levar por emoção, não. Eu vou conseguir me conter e raciocinar, etc. Não vai. A gente tem essa lacuna, né? A gente não consegue se colocar no lugar da gente mesmo quando a gente estiver de cabeça quente. E aí tem algumas pesquisas que eu sinto que são bem interessantes. Eu acho que tem alguns conselhos que eu sigo, por exemplo, eu não respondo nenhum e-mail enquanto eu ainda estou irritada ou com raiva, por exemplo. Eu gosto de dormir com aquilo, porque ainda mais coisas que vão ficar registradas, tem que esperar você respirar fundo, mas eu acho que é impossível a gente achar que em algum momento tem alguma decisão nossa que é 100% racional. Acho que tudo nosso envolve um pouquinho de emoção, que seja crenças que a gente carrega da nossa vida toda, mas tem emoção. Eu não acho que o ser humano consegue ter momentos 100% racionais. Não, e tem o exemplo que eu cito de alguns pacientes lá do Antônio Damasio que perdiam a capacidade emocional por lesões cerebrais, e aí ele queria marcar a próxima consulta. Bom, então vamos marcar o nosso retorno aqui. Eu tenho um horário na terça e na quarta. O que o senhor prefere? O sujeito não conseguia decidir. Ele não conseguia, porque ele era 100% racional e racionalmente tanto fazia. E aí o sujeito ficava travado numa decisão simples dessas, entendeu? Porque a razão sozinha não dá conta da existência, né? Nossa, muito bom. Outro conceito que eu gostei muito foi quando você fez a comparação do círculo das emoções conectando com o círculo cromático das cores. Uhum. E eu fiquei pensando, então nesse paralelo, rir de nervoso, por exemplo, seria o lilás? Que é a mistura de sentimentos? Pode ser, interessante. A ideia veio das minhas pesquisas, eu descobri, nem sabia disso também, que existem essas propostas de plotar as emoções num círculo, né? Quando você começa a dar nota para as emoções de intensidade, o quanto ela é agradável, o quanto ela é desagradável, o quanto ela é intensa, o quanto ela não é, e você vai pedindo para as pessoas darem nota e vai
planilhando isso, etc., você consegue organizar num círculo. Então, aí você vê que tem emoções que são opostas, tem emoções que são vizinhas, né? Então, elas têm uma gradação. E isso me remeteu à ideia do círculo das cores, do círculo cromático. Então, tem ali as cores básicas, mas tem cores que são opostas, tem cores que são parecidas, e as cores vão modificando conforme você vai acrescentando outros tons. Então é isso, né? O azul com um pinguinho de vermelho, ele vai ficando um pouquinho lilás, arroxeado e etc. E assim funciona com as emoções. Então, assim, uma coisa é você estar apreensivo, você está ansioso pelo futuro. Uma emoção vizinha aí no círculo é a desesperança ou o desespero, né? Mas o desespero já ele tem um quê de tristeza, assim, porque ele já traz uma angústia de você saber que não vai dar certo. A apreensão é você estar meio na dúvida se vai acontecer aquilo ruim ou não. O desespero, o negócio está no futuro, mas você já está achando que a casa caiu de verdade. Então, já é ansiedade com um pouco de tristeza e assim vai, né? E se você está triste por alguma coisa que você acha que alguém tem culpa, isso é uma tristeza com um pouquinho de raiva. Então, aí a gente vai brincando com essa história das emoções, passeando pelo círculo emocional aí da nossa vida. E isso tudo para as emoções que a gente consegue dar nome, né? Porque uma coisa que eu aprendi com o seu livro é que talvez a vida fosse mais fácil se a gente soubesse colocar em palavras o que a gente sente, porque muitas vezes essa mistura de sentimentos gera algo que a gente não sabe direito entender o que está sentindo. Então, às vezes, a gente costuma chamar, eu tô esquisita, tô com angústia. Mas você fala, por exemplo, daquela palavra em alemão que é sobre, eu já esqueci a palavra, mas que é sobre quando alguém Schadenfreude. Não vou saber repetir. Mas que quando a pessoa cai na rua e é incontrolável você dar risada, por exemplo. E até a saudade, né? Alheia. Alegria pela desgraça alheia. Mas aqui não é um sadismo, né? É só uma gargalhada. Você ainda quer ajudar o outro. E a mesma coisa com a saudade, né? Que a língua portuguesa conseguiu colocar em uma palavra só, mas as outras línguas ficam talvez perdidas para explicar o que elas estão sentindo, né? E nós também, tem emoções que têm nome em outras línguas e que nós não temos, né? Tem uma emoção que eu acho fantástica que os povos da Micronésia, eles têm, que chama Albank, não sei como se pronuncia, mas né, escreve assim, Albank, e é aquela sensação ruim que você tem depois de passar um final de semana, um tempo com pessoas em casa, ou uma festa muito importante, muito legal, e depois as pessoas vão embora e você fica sozinho em casa. Olha! E dá uma sensação esquisita, né? Dá um vazio. Uma coisa meio ruim e tal. E eles têm um nome para esse tipo de emoção. Então é assim, é como as cores, eu digo, né? Se você coloca lá um pinguinho de vermelho no azul, aquilo é um azul um pouquinho avermelhado, deve ter um nome, um artista pode saber o nome para aquilo, e também as emoções, às vezes elas têm nuances muito pequenas entre si, e é importante, ainda que a gente não consiga nomear absolutamente todas, é importante a gente estar atento e tentando identificar o que a gente sente, né? Eu, quando estava escrevendo o livro, atendi um paciente que ele me dizia que estava nervoso. Eu vim aqui porque eu estou nervoso. Mas como é que é esse nervoso? É nervoso. Mas explica um pouquinho melhor, assim, o que você sente? Eu sinto muito nervoso. Ele não conseguia discriminar aquilo que ele estava sentindo. Porque o nervoso pode ser a pessoa que está ansiosa, com medo de alguma coisa, então está nervosa, ou a pessoa está com muita raiva, ela está explosiva, está impaciente, ou ela está preocupada com alguma coisa, enfim, ou ela está chateada com alguém, pode ser tantas coisas. E essa dificuldade de a gente discriminar e discernir as nossas próprias emoções, ela é um problema para nós, ela é um problema para a nossa autocompreensão, ela é um problema para os nossos relacionamentos, e ela é até um fator de risco para adoecimento mesmo, assim, emocional, para a pessoa ter depressão, etc. Então, a gente enriquecer o nosso vocabulário emocional é um aprendizado que eu estimulo mesmo, que a gente pode ganhar muito com isso. Será que depois desse período a gente vai conseguir ter uma palavra que descreva todos os medos, inseguranças e ansiedade de uma pandemia? Pois é, né? Provavelmente alguma gíria vai surgir aí para tentar abarcar tudo que a gente está sentindo de uma vez. Né? Porque é uma bola de neve que certamente dá para explicar, assim,
É quase um arco-íris de emoção mesmo. E muitas emoções negativas aflorando ao mesmo tempo, de maneira que a gente não consegue ignorá-las. Porque no dia a dia, a verdade é que a gente sente muitas dessas coisas e passa por cima, porque eu tenho um e-mail para responder, porque eu tenho, enfim, um chefe para dar conta, porque eu tenho uns boletos para pagar. Então, a gente vai se cercando de atividades e se furta a encarar e nomear e a lidar com essas coisas. Agora, em pandemia, em quarentena, distanciamento social, etc., a gente está tendo que lidar, não está tendo como fugir dessas coisas que emergem, né? E entrando um pouco agora nos sentimentos ruins, acho que tem uma importância muito grande de reconhecer os sentimentos, mas também de aceitar. Eu me identifiquei muito com o que você disse sobre sentir raiva de estar com raiva. E às vezes eu fico triste de estar triste. Eu não queria estar triste. Então, e é um círculo vicioso, né? Acho que isso é muito comum, porque seria muito mais fácil se eu apenas aceitasse que eu estou com raiva. Exato. Mas isso vem do nosso preconceito e do nosso ensino de que essas emoções devem ser suprimidas, que a gente deve se livrar delas, né? Não fique triste, não tenha raiva. Não, calma um pouquinho. Se você está triste, está sentindo alguma coisa, que é importante a gente entender por que você está triste. Se você está com raiva, alguma coisa estimulou sua raiva. Você pode estar certo ou você pode estar errado, mas você teve esse sentimento e ele está te mostrando alguma coisa. E a gente não tem esse treinamento, a gente não tem esse estímulo, a gente não tem esse hábito, a gente tem o hábito contrário, né? Não ouve isso, não. Tapa o seu ouvido. E aí você fica com raiva, você fica com raiva por estar com raiva. E aí vira um círculo vicioso. A partir do momento que a gente entende que essas emoções são normais, aceita a presença delas, ouve o que elas têm para nos dizer, elas vão embora mais rápido. Elas são mensageiras. Então, quanto mais rápido a gente pegar a mensagem delas, menos elas vão precisar gritar e mais rápido elas vão embora. Bom, eu também adoro a ideia de que elas são mensageiras, mas é difícil de aceitar, porque é tão difícil de sentir, né? Por mais que seria uma vida ilusória só sentir alegria, você fala de vários sentimentos, mas hoje eu queria focar em dois. A tristeza e a raiva. E começando pela tristeza, porque eu achei que a tristeza ela tem uma conexão muito grande com a transformação da nossa vida pela internet. Porque você começa falando que a tristeza é um reflexo do descompasso entre o nosso desejo e a realidade. E como a nossa vida ficou muito virtual e a gente vê a vida dos outros virtual, o nosso desejo ficou ainda mais distante da realidade. É por isso que está todo mundo um pouco mais triste? É interessante, né? As pessoas sempre me perguntam das redes sociais, né? E de Instagram, enfim, Facebook, essas coisas. E eu não acho ruim a gente só colocar momentos bons. De verdade, assim, a gente faz álbum de foto em casa e o álbum de foto, você bota foto de festa, você não bota foto de velório, né? A gente tem as recordações do aniversário, não dos enterros. A gente guarda os momentos felizes, né? E a gente não é assim que a gente faz. O problema não é esse, o problema é a gente acreditar que a vida é só isso. O problema não é a gente postar as nossas fotos felizes, o problema é a gente achar que a vida é só feita de momentos felizes, essa que é a grande distorção. E, de fato, a tristeza é isso, a tristeza é quando você queria que a coisa fosse de um jeito e ela não é. E eu digo que é uma pena que eu tenha dado a notícia, né? Mas não vai ser. A vida não vai ser exatamente do jeito que a gente quer. Então a gente vai ficar triste, a gente vai perder coisas, a gente vai deixar de ter coisas que a gente gostaria. E a tristeza é uma emoção que nos ajuda a lidar com essa realidade. Ela é desagradável, porque justamente ela sinaliza esse descompasso, né, entre o que a gente queria e o que é a realidade, mas é uma emoção fundamental para a gente conseguir digerir essa situação e seguir em frente. Também falando sobre as mensagens da tristeza, eu achei bem legal o conceito das lágrimas, que é sobre a gente chamar atenção e botar o outro no estado de alerta. E eu acho que isso é muito forte, conectando com essa cultura de cancelamento e de linchamento virtual. Você acha que as pessoas seriam capazes de fazer o que elas fazem, de não ver o limite, a hora de parar, se elas estivessem vendo que a outra pessoa do outro lado está chorando e está sofrendo? Esse, sem dúvida nenhuma, é um problema da internet e das redes sociais. Eu não sou um crítico das tecnologias, eu
sou quase não, eu sou um entusiasta de tecnologias, eu acho que, enfim, elas são inventadas e a gente que tem que aprender a usá-las. Agora, esse é um problema real nas redes sociais, porque as pessoas falam coisas que jamais falariam ao vivo, a não ser que elas fossem psicopatas convictas mesmo, né, clinicamente diagnosticadas como psicopatas, que não é a maioria das pessoas, 99% das pessoas não falaria o que fala na internet se estivesse vendo ao vivo, porque ao vivo a gente faz expressões, a gente mostra emoção no nosso rosto, no nosso olhar, na nossa postura, e a tristeza, ela é um sinal de estou vencido, não quero briga, Deus, estou me submetendo aqui e chega para mim, né? O ombro caído, a cabeça baixa, a energia reduzida. No reino animal, essa é a postura de, perdi a briga. E o choro, a lágrima, especificamente a lágrima, ela tem um poder de transmitir essa mensagem com muita força. Tem até alguns estudos que eu mostro no livro, tem uma foto com e sem lágrima. E quando não tem a lágrima, você não consegue dizer muito bem o que aquela pessoa está sentindo. Quando tem a lágrima, fica claro que a pessoa está triste, né? E eu até brinco. Então, você quer encerrar uma discussão, chore. Porque Aí eu, como canceriana, é um sinal concordo. maior, né, de rendição. Mas falando desse ambiente cada vez mais hostil da internet, talvez as pessoas não sejam psicopatas, elas só querem parecer mais inteligentes, sendo as que criticam primeiro e melhor, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Tem um aspecto interessante, que a melancolia, ela é associada à inteligência desde a Grécia Antiga, né? Então, o poeta, o intelectual, é aquele sujeito introspectivo, melancólico, e existe mesmo uma associação intuitiva que a gente faz entre essa postura mais introvertida, essa postura mais reflexiva e, lógico, uma sensação mais de tristeza, um humor mais para baixo. Está na festa, você não está pensando, você não está refletindo, festa é festa, é para se divertir e tal. Uma das consequências disso é que a gente tende a achar as críticas negativas mais inteligentes do que as críticas positivas, né? A pessoa que é mais negativa, cutuca mais, dá aquela espetada, aquela ironizada, etc., ela tende a ser considerada mais inteligente, as ideias tendem a ser mais valorizadas quando elas vêm com esse tempero aí meio bilioso, assim, sabe? Meio amargo. E provavelmente vem disso, dessa associação que a gente tem entre um humor mais para baixo e a inteligência. Até quando você pede para as pessoas, assim, tente se mostrar mais inteligente, diga sua opinião para outra pessoa sobre esse filme, mas tente impressioná-la com a sua inteligência. Normalmente a pessoa faz uma crítica mais negativa e emite uma opinião mais, né, sabe assim, meio questionando e tal. Mais ácido, né? Acho que isso a gente tem como consequência esse ambiente em que parece que toda e qualquer postagem tem uma corrida para ver quem vai criticar primeiro, quem vai querer criticar melhor. Uma coisa que a gente tem como experimento dentro da Óbvias às vezes a gente pode postar uma coisa no feed, por exemplo, que vão ter os comentários embaixo, e aí vem crítica em comentário. E aí a gente posta a mesma coisa no Stories, e na mensagem privada não vem nada. E eu comecei a entender que, na verdade, eles não estão verdadeiramente criticando, eles estão mostrando para o mundo o que eles acreditam. O que tá bom, já entendi. Não tem psicopatia, o que tem mesmo é ego, né? Mais uma vez, o ego falando muito alto. E a falta do feedback do outro, né? Porque se você vê a cara de dor que alguém faz quando toma um xingo, uma ofensa, uma injustiça, etc., você fala, opa, peraí, errei a mão, né? Exagerei. E não ter esse feedback torna as pessoas mais impulsivas nesse sentido. E para complementar esse momento de isolamento social, ainda tem um contexto que a tristeza parece meio dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim. Qual que é a utilidade em sentir tristeza em meio a tudo isso? Tem utilidade? Então, a tristeza é isso, ela nos coloca para pensar, né? Eu cito aí a frase do sábio Salomão no Eclesiastes, que é melhor entrar na casa em que há luto do que na casa em que há festa, porque
na casa em que há luto, há reflexão, e na casa em que há festa, só há superficialidade. Então, nós estamos num momento de reflexão, nós estamos num momento que a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo com esse mundo. Não é só um vírus. Essa pandemia traz à tona problemas muito estruturais da nossa sociedade, né? Desde a dificuldade de relacionamento com os filhos, até o isolamento dos idosos, falta de UTIs, tudo isso são problemas estruturais que a pandemia só amplifica, ela não cria esses problemas, ela só os amplifica. Então a gente tem que pensar sobre isso. E a tristeza é a emoção que vai nos fazer pensar sobre isso. Ela vai nos colocar para refletir. Ela é a que aponta as perdas. Ela é que aponta, olha, você gostaria disso. Você está triste porque isso aqui é bom e você não tem. Então, o que é que você não tem que é bom? O que está fazendo falta? O que você, agora que está privado, percebe como é importante, né? Então, e a tristeza vai ser realmente útil para nós nesse período de pandemia. Acho que nesse mesmo período, a raiva, nosso segundo sentimento convidado de hoje, aparece com tudo, né? Por exemplo, a injustiça. Como dá raiva da injustiça? E você fala sobre isso, né? Acho que a gente tem o paralelo dos problemas de relacionamento, então desde o problema de convivência até a saudade dá um pouquinho de raiva, né? Em um dado momento, eu tô com raiva de não saber quando é que eu vou, por exemplo, ver meu irmão de novo. Mas acho que é muito forte a injustiça, assim, ver que esse vírus vai chegar nas classes mais vulneráveis. Como que a gente lida também com esse mix dessa raiva? A raiva nesse momento também é útil para reflexão ou é para outra coisa? A raiva, a gente precisa entender de onde vem a raiva, né? A raiva é a emoção que coloca os bichos para disputar aquilo que é importante para eles. Então, tem pouca comida na natureza, tem pouco espaço, ou tem pouca possibilidade de reprodução, e aí a disputa pelo espaço, a disputa pelo alimento, a disputa pela reprodução, ela é estimulada pela raiva. Essa coisa de mostrar o dente, de crescer e de falar mais alto, de rugir mais alto, etc., é útil intra-espécie, é dentro da mesma espécie. Não é a gazela que mostra o dente para o leão tentando assustar ele. A gazela foge do leão. Sim. Né? É um leão que ruge para o outro para falar, não, aqui quem manda sou eu, não, aqui quem manda sou eu, vamos ver quem ruge mais alto, e aí tem uma hora que o cara fala, deu, para mim deu, aí entra na postura de tristeza, abaixa a cabeça, né? Enfim, diminui a energia para não reagir e assim por diante. Então, é daí que vem. Ou seja, quando hoje a gente tem algo que a gente quer para nós, que a gente acha que é o nosso direito, a gente está pleiteando, a gente acha que é justo, a gente acha que enfim, é para ser nosso, que o certo é ser nosso, a gente entra nessa emoção de, opa, pera um pouquinho, mas esse recurso aí era meu, essa vaga era minha, essa promoção era minha, essa vaga do estacionamento era minha. Existe essa lógica de uma disputa e de um direito, porque aí o ser humano evoluiu, não é só mais uma questão de quem chega primeiro e quem ruge mais alto, mas a gente colocou normas para evitar a gente ficar se estapeando o tempo todo, e de repente quando você acha que alguém infringiu uma norma, vem aquela mesma emoção da disputa para o território lá atrás, mas espera um pouquinho, a gente já não combinou que é de quem chegar primeiro e etc. Então, é essa a origem da raiva. Ela pode ser muito útil eu acho que pelo menos em dois sentidos. Primeiro, ela é útil quando ela nos leva à indignação, porque se ela mostra algo que é injusto e é algo que a gente tem que corrigir, é algo que pode ser corrigido, a gente, mobilizado pela raiva, a gente pode ir para cima e a gente pode fazer valer o nosso direito, e ela é um combustível realmente para a indignação. Tem alguns textos aí que eu cito trechos no livro que mostram como ela é um combustível de transformação social e como tem até alguns experimentos do feminismo que quando você coloca para voluntárias situações de injustiça, enfim, questões de gênero, preconceito de gênero, etc., e orienta as voluntárias ali é uma situação teórica, né? Mas orienta as voluntárias, mas tente controlar a sua raiva, elas diminuem a sua indignação com aquela situação.
né? Então, como a raiva pode ser importante para a gente buscar uma transformação de algumas coisas, e nessa pandemia talvez a gente veja realmente injustiças acontecendo, pessoas vão precisar muito de solidariedade, e a solidariedade aponta uma insuficiência da rede de proteção social das pessoas, né? Porque se tivesse todo mundo protegido, não precisava de solidariedade. E isso dá uma indignação, isso pode ser útil, a raiva pode ser útil nesse sentido. Eu acho legal... desculpa. Não, diga lá. Não, é que eu acho legal quando você fala da questão feminina, porque eu fiquei pensando nisso. Eu acho que a raiva, ela é um sentimento muito bem aceito quando vem de uma voz masculina, mas as mulheres são muito pouco aceitas quando elas sentem raiva. Eu acho que é por isso que a gente tem mais dificuldade ainda de demonstrar raiva. Porque a gente pode cair muito fácil no lugar de louca, de maluca. Enquanto o homem, quando ele tá com raiva, parece que é... um homem é capaz de dar um soco no armário e você achar, nossa, não, deixa ele lá. Agora, se uma mulher se comporta da mesma forma, parece, sim, interna essa mulher. Existe essa diferença de percepção? É real? Sem dúvida. Emoções têm gênero na sociedade, e eu cito uma autora que coloca isso com muita clareza, como a gente tem essa descarga de adrenalina, ela estimula a nossa reação de fuga e luta, né? Então, é ansiedade ou raiva. E como às mulheres é ensinada a fuga, a submissão, e aos homens é ensinado a raiva, lute pelo seu direito, e às mulheres é negado esse direito da busca pelo seu espaço. Então, de fato, a gente tem essa questão, e é importante trazer à tona, e está presente lá no livro, sem dúvida nenhuma. Agora, a raiva ela também pode ser útil, Marcelo, quando a gente tem raiva em momento errado, sabe? Ela é um alarme que é útil até quando ele dispara fora de hora, porque a gente começa a perceber, tá todo mundo em casa, todo mundo preso na quarentena e tal, e você começa a ver que fica com raiva porque sumiu a colher, você fica com raiva porque tem roupa no chão, você fica com raiva porque, enfim, mudaram de canal, e você começa a perceber que, puxa, mas essa disputa vale a pena, essa guerra aqui vale a pena. Quando você entende que a raiva se finaliza uma batalha, a gente tem que escolher as nossas batalhas no dia a dia, sobretudo quando a gente tem que conviver o tempo todo sem sair de casa, né, nesse momento. Então é importante identificar, putz, eu estou ficando com raiva porque, enfim, tem uma roupa que está sempre ficando no chão, que é uma toalha que está ficando molhada em cima da cama, isso está me deixando com raiva. É uma batalha que vale a pena? Então vamos conversar. Olha, isso aqui eu acho que para mim é incômodo, porque eu sou tão zeloso pela casa, e você, quando faz isso, me passa a sensação de não estar tendo o mesmo zelo e etc. Mas a gente precisa perceber que está tendo raiva para poder ter essa conversa, né? Então, quando a gente está exagerando na raiva, também é um sinal importante para a gente de que a gente precisa adequar as nossas expectativas. Essa questão de escolher suas batalhas é meu primeiro conselho para qualquer amiga que vem me falar de problema de relacionamento, porque, gente, é um desgaste, assim, você tem que entender realmente, porque às vezes é só uma irritação. Eu sou a rainha de falar, tô meio irritadinha, preciso de um tempo antes de criar uma guerra. Mas a minha sensação é que essas raivas do dia a dia tem muito a ver com o controle, que é, quanto mais controladora você e aí, isso eu tô falando assim, de pessoas controladoras em níveis que vai desde a xícara até, eu preciso estacionar na mesma vaga todo dia, sabe, esse nível de controle? As pessoas controladoras, elas tendem a sentir mais raiva? Sim, porque as pessoas controladoras elas têm um livro de regras na cabeça delas, que não é o livro da sociedade inteira. Então, elas estão o tempo todo sentindo que as regras estão sendo feridas, que estão sendo burladas, e então o mundo está sendo injusto com elas porque não está seguindo as regras, só que essas regras não estão combinadas com todo mundo, né? Sim. E aí, de fato, elas vão acabar sentindo mais raiva. E esse é um dos pontos úteis da raiva, né? A gente diminuir um pouco essa pressão para que as pessoas sigam o nosso livro. A gente tem que entender que o nosso livro não é a regra global, né? Bom, tem uma matéria da Wired falando sobre uma pesquisa de uma professora da Colômbia, que é basicamente assim, ela dividiu os participantes da pesquisa em 2 grupos e pediu para que eles falassem sobre o emprego dos sonhos para os avaliadores.
metade deles foi recebido com um sorriso, tipo, vai dar certo, e o outro meio duvidando, sabe, meio mal-humorados. E depois disso, os participantes que receberam materiais para fazer uma colagem a respeito do tema, os que receberam feedbacks negativos, apresentaram trabalhos muito superiores aos que receberam feedbacks positivos. A raiva é um combustível criativo ou para a gente ir atrás do que a gente quer? Sem dúvida. A tristeza, a raiva, a própria ansiedade, o estresse fazem a gente pedalar, né? Então, assim, essa descarga de adrenalina, lógico, né? Não exagerada, mas ela pode sim colocar a gente numa posição de mais energia. Enquanto a gente, na tranquilidade, a gente baixa a nossa energia, então você acha que a prova vai ser muito fácil, você não estuda e vai mal na prova, você ali no estresse, você tem mais energia, e então você se concentra mais, estuda mais, se esforça mais. Então, de fato, a gente tem esse outro benefício, vamos dizer, das emoções negativas. Eu queria também deixar um conselho que, assim, a raiva é um excelente pré-treino, porque assim, você vai fazer qualquer exercício físico com raiva, é uma loucura. Não precisa ser boxe, já fiz boxe, mas assim, qualquer coisa, hein? Até yoga sai melhor na raiva. Porque eu não sei o que é um combustível. Na raiva tem uma energia pra cima, né? A raiva é quente. Exato. É adrenalina, né? É adrenalina. Bom, Daniel, já que nunca adiantou alguém dizer pra gente não fica triste ou não é pra ficar com raiva, qual que é a maneira da gente ser um agente positivo para as pessoas ao nosso redor quando elas estão sentindo coisas negativas? É acolher, né? É acolher aquela emoção. Primeiro entender que a emoção é do outro e não sua. Então, a gente tem que ter empatia para entender o que o outro está sentindo, mas não pegar para si. Então, às vezes, o sujeito está com raiva, aí você pega para si, leva para o pessoal, ou está triste, você acha que estão te acusando, etc. Não, calma. Tem uma emoção aí, a emoção não é sua, a emoção é do outro. Vamos ver, vamos acolher essa emoção. Você está triste? Então vamos entender essa tristeza. Você está com raiva? Vamos entender essa raiva. Quantas vezes eu já fiz alguma coisa que deixou alguém com raiva e até coisas que eu não me arrependia de ter feito, que eu não achava que estava errado, mas eu não queria criar aquela reação. Então, assim, eu peço desculpa pela reação que eu fiz você sentir, porque jamais era a minha intenção. Eu até posso achar que eu estou certo, mas eu queria que você se sentisse assim, mas eu entendo. Agora, se você consegue ter essa conversa a partir do momento que você acolhe a emoção e você dá espaço para ela, né? Não tampar o ouvido e ficar falando, não quero sentir, não quero ouvir, você não tem lugar aqui, vai embora, né? Não, a gente tem que deixar. Esse é o melhor conselho. Não é falar, não sinta isso, é entender por que está sentindo isso e o que a gente pode fazer a partir daí. E no lugar das discussões, acho que a gente tem uma tendência a brigar pela razão, né? Então, quem está certo? Uhum. E, na verdade, a gente deveria estar sempre se colocando no lugar do outro, exatamente como você disse, assim, eu nem acho que você tem razão, mas eu sinto muito se eu fiz você se sentir dessa forma. Uma dica, um truque que ajuda muito para lidar com discussões é você fazer um exercício radical de imaginar que o outro esteja certo. Está começando uma discussão, tem que ser radical, assim, um exercício forte mesmo, você precisa estar afim e falar, tá bom, vamos dizer que o outro esteja certo, parte daí. Por que você está se sentindo mal? Qual é a verdade que vem do lado do outro? Porque, a não ser que, de novo, seja um psicopata, que a maioria das pessoas não tem uma verdade ali. Sim. Se está tendo uma discussão, se um está dizendo A e o outro está dizendo não há, tem algum aspecto de A e tem algum aspecto de não há. Se você consegue fazer esse exercício de falar, mas espera um pouquinho, deixa eu ouvir qual é a verdade que vem do lado de lá, você consegue estabelecer um canal e aí tentar chegar no meio termo, e aí tentar mostrar o seu lado, etc. Se você já começa a falar, não há, não é, acabou, fechou o canal de comunicação. Maravilhoso, genial, na verdade. Obrigada por esse conselho. Bom, a gente está se aproximando do final da conversa, mas acho que tem 2 pontos que não dá para a gente não falar. O primeiro deles é pensando nesse contexto que a gente está vivendo de uma maneira mais macro. Geralmente, nossos sentimentos são muito individuais. Então, por exemplo, eu sei que eu, Marcela, estou com medo, mas nesse momento eu sei que eu, Marcela, e talvez 80% da população da Terra está com medo.
A gente sentir as Uhum. coisas coletivamente ajuda a gente a entender melhor o que a gente está sentindo? Ou, na verdade, isso vai virar uma bola de neve maior ainda? É difícil dizer, viu? Eu acho que quando a gente compartilha o sentimento, a gente tende a se sentir melhor, né? Quando a gente sente que a gente não está sozinho, que está todo mundo no mesmo barco, que outras pessoas também estão tristes, ou que outras pessoas também estão sofrendo, e etc. Isso tende a aliviar. O que a gente não pode é fazer disso um motivo para aí o pânico, o desespero, né? Enfim, e a desistência total, né? Entregar os pontos totalmente, já que então está todo mundo ferrado, então não adianta nada. Não, assim, todo mundo no mesmo barco, está todo mundo sofrendo, está todo mundo preocupado, está todo mundo tendo que se virar. Então, ter essa visão coletiva desse momento, eu acho que tende a ajudar mais do que atrapalhar. E para a gente finalizar, Daniel, o que você acha que a sociedade vai aprender quando essa pandemia passar? E você acha que a gente vai conseguir lidar ainda melhor com esses sentimentos como raiva e medo? Eu sou meio cético. Eu sou meio cético, porque eu acho que no momento imediato a gente vai, sim, repensar algumas coisas. Isso tem evidência de estudos com pessoas depois do surto da SARS, da gripe suína. Então, as pessoas ficam mais ligadas aos sentimentos, as pessoas ficam mais preocupadas com as suas famílias, ficam mais, enfim, voltadas para essas questões. Eu acho que essa pandemia ela revela com lente de aumento vários problemas que não são da pandemia, mas que ela só traz à tona e talvez eles sejam abordados. Eu acho que a gente passa 1 ano e meio a 2 sem se cumprimentar com beijinho. Eu acho que o paulista não dá mais beijinho, o carioca dá um só. A gente vai mudar alguns comportamentos, mas eu tenho a clara sensação que isso se perde com o tempo. A gente já passou peste negra, a gente já passou gripe espanhola, a gente já passou a Primeira Guerra, a gente já passou a Segunda Guerra, e a gente é o que a gente é, né? Uma geração fica marcada, a próxima já não lembra direito, a terceira já dilui as lembranças. Então, o que a gente tem que fazer é mudar estruturas agora que a gente está com isso fresco na memória. Então, o que esta pandemia revelou que está errado? Revelou que está errado não ter plano de contingência de vaga de reserva de UTI. Então, a gente vai criar esse plano de contingência de vaga de reserva de UTI e vai ficar estruturado na sociedade para sempre. Eu tenho um artigo que eu escrevi no Estadão uma vez que eu brincava que é fácil ser norueguês na Noruega, porque tinha uma empresa... Maravilhoso, a maior verdade. Porque tinha uma empresa norueguesa que estava poluindo clandestinamente lá na Amazônia e tal. E aí eu dizia que gente é gente, ser humano, que o norueguês fez melhor que nós foi criar estruturas sociais, mecanismos de controle que botam o povo na linha. Então, eu acho que esse pode ser um ganho dessa pandemia. A gente agora criar estruturas que sejam leis, ou que, enfim, mais do que lei, né? Lei pega, lei não pega nesse país, mas a gente criar realmente estruturas sociais que resolvam alguns problemas e que independam de aprendizados futuros. Eu acho que os aprendizados e as percepções se perdem. E se as estruturas mudarem, aí pode ser, sim, uma mudança perene. Bom, e acho que também é pensar nas próximas eleições, em pensar em votar em pessoas que acreditem em pesquisa acadêmica e na ciência, que a gente viu a importância delas mais do que nunca. Ninguém queria mais... tinha crítica à vacina, crítica à imprensa, crítica a cientista, crítica a médico. Agora que o bicho pegou mesmo, está todo mundo precisando, né, da imprensa, dos cientistas, dos médicos. Pelo amor de Deus, me dá uma vacina. Então, é o que eu digo, essa é a crise do real. Assim, ela traz a realidade na nossa cara e aí a gente separa as crianças dos adultos. Né? Perfeito. Daniel, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu sempre gosto de bater esses papos longos, porque eu tenho uns insights no meio das conversas, que já tem uns que caíram a ficha para mim no meio da conversa e já vão virar artigos e já vão virar mais conteúdo. Ai, que bom! Espero que tenha acontecido isso aqui. Bom, Daniel, muito obrigada. E eu espero que a gente se fale de novo no próximo livro de Não Autoajuda. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a conversa, agradeço o bate-papo e estou sempre à disposição para a gente conversar e trocar mais ideias.